Bom dia, turminha. Tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem e que vocês tenham uma ótima quinta-feira. Aqui, professor Daniel, matéria Geografia, nono ano. Nós iremos falar hoje sobre duas situações que ocorrem na realidade a nível mundial. A primeira é os organismos internacionais e suas atribuições. O que são atribuições? São coisas que podem ser feitas ou não a nível nacional ou internacional. No estudo aqui nosso de organismo internacional, colocamos a seguinte situação, galera. Organizações ou organismos internacionais que agregam em si ações de vários países sobre um objetivo comum. Que objetivo comum seria esse, pessoal? Seria de que todos os países estivessem sem nenhum tipo de problema. Todos os países tivessem se dando bem na prática. Não tivesse nenhuma questão a resolver por eles. Por exemplo, o mais conhecido dos organismos internacionais famosos que nós temos é a ONU. A ONU, ela é uma organização sem fins lucrativos, mas ela tem ramificações. Por exemplo, a ONU é conhecida como Organização das Nações Unidas. E ao lado também temos o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Os organismos internacionais, pessoal, de um modo geral, podem atuar tanto em diversas frentes, tanto no campo econômico, no campo social e no campo militar ou político, para que tenha o que? Relações de geopolítica e decisões que possam agradar ou não aos países. Temos também, pessoal, a questão do Banco Mundial. O Banco Mundial e o FMI, eles têm uma relação com dinheiro, com ajuda financeira. Mas só que é o seguinte, pessoal, quando se fala em ajuda financeira, o FMI ele funciona como um agiota na prática. Para você entender, o agiota, o que ele faz? Um determinado país passa por dificuldades financeiras e recorre para que possa a ONU, através desses dois organismos internacionais, o Banco Mundial e o FMI, para que possa haver um socorro financeiro a esse respectivo país. Então, o que acontece? O FMI, ao emprestar dinheiro a um país para socorrer as suas finanças, o que ele faz? Ele quer garantias para que ele possa, no futuro, se caso o país não puder pagar o empréstimo, que ele possa pegar alguma coisa do patrimônio do país para que possa ser motivo de ressarcimento. Entendeu, pessoal? Então, você tem o quê? Já nos governos e estados, as organizações internacionais são encaradas por muito como centros estratégicos de disputa pelo poder. Vou dar um exemplo aqui de 2003. Em 2003, quando os Estados Unidos invadem o Iraque pela segunda vez, os Estados Unidos eles vão invadir o Iraque sem apoio e sem o consentimento da ONU. Só que a ONU
ela não vai o quê? Omitir a opinião, ela vai fechar os olhos. E foi o que foi. O Iraque foi invadido, Saddam Hussein foi deposto, os americanos alegavam que o Iraque tinha armas químicas e um longo relatório feito logo após o ataque americano ao Iraque se constatou que o Iraque não tinha armas químicas. Foi um ataque premeditado pelos americanos para tirar Saddam Hussein do poder. Tudo bem? Está ali. A ONU é considerada por muitos como o principal organismo internacional da atualidade, chamado como estatal mundial. Hoje, o presidente da ONU é o português André Guterres. Ele foi presidente de Portugal e hoje ele é o chefe geral, ele é o secretário-geral da ONU. Entendeu, galera? Então vamos lá. Embora essa entidade exerça uma grande influência no mundo, suas ações estão condicionadas aos termos empreendidos pelos seus países membros, sobretudo aqueles que compõem. A ONU tem duas esferas que fazem a questão política. A primeira é quando você fala do Conselho de Segurança da ONU. O que é o Conselho de Segurança da ONU, pessoal? O Conselho de Segurança da ONU é uma esfera decisória que ela opta, ela tem poder de julgamento, tem poder de veto. E ela é formada por 5 países que têm decisões, são formadas pelos Estados Unidos da América, pela China, pela França, pelo Reino Unido e pela Rússia. O que quer dizer isso, pessoal? Vamos imaginar que, quando eu falei anteriormente, se os Estados Unidos tivesse pedido que fizesse um ataque ao Iraque, de repente, tirando os Estados Unidos, que é o queixoso, esses 4 países que restam, dos 5, poderiam vetar o ataque americano ao Iraque. Mas os Estados Unidos usou da sua prerrogativa de membro do chefe de segurança da ONU. Você tem também a Assembleia Geral da ONU nessa foto, é onde estão os países que têm o poder e decisões de opinar dentro e fora de seus países questões questões de fronteiras, questões pessoais e questões econômicas. Entendeu? Então a ONU hoje é um plenário com países que tentam dirimir seus problemas com o apoio desse organismo internacional. Tudo bem, pessoal? Vamos falar agora do FMI, como eu tinha falado. O FMI, por sua vez, apesar de limitar suas ações no plano econômico, também possui um elevado peso político. O organismo opera por meio de concessões de crédito, empréstimo a países que sinalizam a necessidade de ajuda econômica. E eles exigindo em contrapartida uma série de medidas políticas, econômicas internas, seriam as garantias, pessoal. O FMI, ele quer garantias para que o país que pegou esse dinheiro possa honrar os seus compromissos. Tudo bem? O FMI foi criado em 1944, um ano antes do final da Segunda Guerra Mundial, na Conferência de Bretton Woods, e conta atualmente com 187 países, sendo 187 países que discutem essa questão entre nações. Por exemplo,
Outra organização internacional do elevado peso político na esfera internacional é a OTAN. A OTAN, pessoal, ela foi criada, é uma coalizão militar entre os países europeus, tendo um único país de fora, que é os Estados Unidos. A OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, foi criado durante a Guerra Fria. Por que eles criaram a OTAN, pessoal? Porque se tinha medo do avanço da União Soviética, que ela saísse da Europa e fosse para os continentes. Seria o medo do socialismo, do comunismo. Então, esse pacto, essa coalizão militar foi criada para que se contesse o avanço da União Soviética, especialmente dos países de frente capitalista. Atualmente, pessoal, essa organização bélica é utilizada como um instrumento militar e também um meio de pressão das grandes potências, para que não haja problemas dentro e fora da Europa. Aí eu falei dos ataques, nós tivemos aqui, em 2013, o ataque ao Iraque, a Líbia. A Líbia e a Síria, pessoal, são questões o quê? São questões de guerra civil. Tudo bem? Outro termo conhecido é a Organização Mundial do Comércio, que, por sua vez, atua no âmbito das relações de exportar e importar, tanto para países que têm blocos econômicos ou têm o quê? Mercados liberados entre eles. Tudo bem? Você tem também, galera, a questão também, quando a OMC, deixa eu achar aqui, pessoal, a OMC, ela faz o que a OMC? Ela objetiva a liberação mundial do comércio internacional para que haja eliminações de barreiras protecionistas. Nos Estados Unidos se tem muita proteção aos seus produtos. E você tem também uma briga muito ferrenha entre os blocos econômicos, especialmente a União Europeia, o NAFTA, o Mercosul, que eles até não têm um certo acordo entre eles. E isso atrapalha, às vezes, a economia desses países. Então, pessoal, você tem também o BID, que é o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, seria aqui no Brasil o BNDES. Você tem a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. Você tem a OCDE, que é a Organização da Cooperação e Desenvolvimento. A OIT é a Organização Internacional do Trabalho, que rege o trabalho. E como nós estamos no período dessa pandemia, desse problema seríssimo que é o Covid-19 ou o glorioso coronavírus, nós temos a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que rege, que vem regendo, vem fazendo os protocolos dentro e fora dos países para que haja o quê? Haja o controle do coronavírus. Tudo bem, pessoal? Então, isso foi os organismos internacionais. Agora, pessoal, nós vamos falar sobre as questões das conferências ambientais. Quando você fala em conferência, as conferências elas são feitas para que haja o quê? Um acordo, especialmente entre os países. Aí, quando a primeira conferência ambiental do mundo que tem registro foi que nós vamos estudar ao decorrer dessa, quando for passando aqui a leitura, foi a Conferência de Estocolmo, na Suécia. Foi a Conferência de Estocolmo. Vamos lá. As conferências ambientais, pessoal, são reuniões em que líderes de diversos países debatem questões relacionadas à preservação do meio ambiente e ao seu desenvolvimento sustentável. Foi a partir da segunda metade do século XVIII que iniciou os primeiros estudos ecológicos. Contudo, somente na década de 60, logo período
do final da Segunda Guerra Mundial, vai haver a tentativa de minimizar os problemas que o ser humano faz sobre o meio ambiente. Aí está aqui. É válido ressaltar que os impactos ambientais intensificaram-se a partir da Revolução Industrial. Claro, quando você tem a Revolução Industrial no século XVIII, você vai ver que queima de combustível, você vai ter a adição da máquina a vapor no mercado, a criação das indústrias. Então, isso vai ser a decorrência dos avanços tecnológicos por meio desse período, no período da Revolução Industrial. Seria o capitalismo industrial do século XVIII, que ocorreu na Inglaterra, tudo bem? Também o mundo passa por catástrofes naturais. E isso vai despertar uma mudança e uma consciência sobre o quê? Sobre a gravidade dos impactos que a natureza, o meio ambiente, sofre à medida que as ações humanas elas vão prejudicando a natureza em si, como o desmatamento, a poluição, políticas de reflorestamento que não são feitas. Então, você vai precisar agora se ter essa tentativa de se fazer conferências na tentativa de promover as estratégias que vão visar o quê? A tentativa da preservação e o meio consciente da utilização dos seus recursos naturais, tudo bem? Então, como eu falei para vocês, vamos falar da primeira conferência, que foi a Conferência de Estocolmo, na Suécia, também conhecida como Conferência das Nações Unidas. Foi realizada no ano de 72, na capital da Suécia, Estocolmo, e foi a primeira conferência que se reuniu líderes e 250 organizações internacionais que vieram para discutir sobre o principal problema que era enfrentar na época, que era a poluição do meio ambiente, e considerado também por esta iniciativa um marco histórico, pois o quê? Pois a partir desse momento se tinha o quê? Políticas para que os países pudessem tentasse diminuir os impactos ambientais. E alguns países nesse período também se conscientizaram, mas não queriam diminuir os seus diminuir o quê? A situação da poluição, especialmente americanos, chineses e japoneses. Por exemplo, essa conferência, galera, significou uma constatação por parte dos estados, países, que os problemas ambientais tinham que ter uma solução rápida para que o meio ambiente não entrasse em choque. Entendeu? Então, vai haver uma conscientização e vai haver a assinatura de uma declaração chamada de Estocolmo, onde 7 questões principais seriam utilizadas para isso. Aí nós temos alguns pontos da Conferência de Estocolmo, que são a preservação da fauna e da flora, redução do uso dos resíduos tóxicos, o apoio ao financiamento do desenvolvimento dos países que chegasse a essa questão, a degradação do ambiente e, além do resultado, um plano, pessoal, de ação para o meio ambiente, que pudesse o quê? Compreender que cada país tem que ter sua consciência de não prejudicar todos os acordos que foram assinados nesse período. Tudo bem? Então, essa conferência também impulsionou a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA. O PNUMA foi criado, uma instituição criada logo após a discussão da Conferência de Estocolmo, que servia também para resolver problemas ambientais
e conseguiu assim manter essa ideia que o meio ambiente tinha que ser preservado. Tudo bem, galera? A segunda vai ser a Eco 92. A Eco 92, eu me lembro dessa época. Nessa época, eu tinha 11 anos, sem mentir a idade, pessoal. Eu tinha 11 anos. Ela foi realizada no Rio de Janeiro, onde é o Rio Centro. Ela reuniu 172 países que vieram com a ideia de tentar salvar o meio ambiente que já se encontrava num problema muito sério, que era a sua degradação efetiva. A Eco 92, ou a Rio 92, retomou alguns pontos que foram abordados na Declaração de Estocolmo, que tinham abrangência local e a nível mundial, que visava o quê? A exploração máxima dos recursos naturais para obtenção de lucros. Isso acontece, pessoal. Que se evitasse também o quê? A escassez de recursos naturais, especialmente os não renováveis. E o principal resultado da Eco 92, pessoal, foi a assinatura da Agenda 21, que era um documento aprovado para que o Rio pudesse desenvolver uma proposta de ação que visasse o quê? O desenvolvimento sustentável, e o documento que possuía 40 capítulos para que isso ocorresse. Você tem algumas situações da Agenda 21 que seriam cooperação dos países desenvolvidos para acelerar o desenvolvimento sustentável, o combate à pobreza, mudança dos padrões de consumo, combate ao desflorestamento, conservação da diversidade biológica, e outros documentos também foram assinados. Aí eu pergunto a vocês, mudou alguma coisa? Mudou alguma coisa? Continuamos vendo poluição do ar, degradação do solo, você desmatando as florestas, nenhuma preocupação sobre a pobreza e a miséria. Então, na minha opinião, foi uma perda de tempo. Tudo bem? Então, nós temos isso ficou bonito, todo mundo assinou e deu o que deu. A próxima, pessoal, vai ser o protocolo de Kyoto. Kyoto é uma cidade japonesa onde vai receber a próxima conferência. Só que o protocolo de Kyoto você já vai ter algumas divergências de alguns países, como por exemplo o Japão, a China e os Estados Unidos, que não vão protocolar o Tratado de Kyoto. O que é o Tratado de Kyoto, pessoal? É um tratado que esses países e mais outros, teriam que diminuir o quê? A emissão de gases contra o efeito estufa. O que é o efeito estufa? É o aquecimento global do planeta Terra, onde nós temos a mudança de clima, onde nós temos as geleiras que estão derretendo, onde nós temos a questão de chuvas torrenciais, mudanças significativas, e também a camada de ozônio, que vem sendo perfurada por isso. Você tem também, pessoal, algumas conferências aqui que eu coloquei, além do protocolo de Kyoto, a gente vai ver aqui. Temos também a Rio mais 10, temos a Rio mais 20 também. Aqui, ó. A Rio mais 10, galera, também conhecida, só que não foi no Rio, foi em Joanesburgo, capital da África do Sul. A Rio mais 10, também conhecida como Cúpula de Joanesburgo, ou Conferência Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável,